Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do curso Enem gratuito. Como vocês estão? Por aqui tudo bem? O Arthur tá bem também. A tendência é sempre melhorar, meus amores. Seguinte, hoje nós vamos falar de industrialização mundial. Hoje não vamos falar de Brasil? Agora não. Olha só, então para falar de revolução industrial, a gente precisa entender que industrialização é o processo de produção baseado na atividade industrial, que é aquela que vai transformar mercadorias com o uso de maquinário, certo? Então, o início da industrialização no mundo vai ser lá no século XVIII, no Reino Unido, aonde você vai ter ali a primeira revolução industrial com a introdução da máquina a vapor no processo produtivo. Nós temos uma aula sobre revolução industrial, então não vou me ater muito a isso, mas aquela revolução de caráter produtivo, uma revolução que tinha como ideia, introduzir maquinário e fazer a produção se acelerar cada vez mais, baseado no uso do carvão e na indústria têxtil. Depois vem a segunda revolução industrial, aonde você tem a introdução do motor a combustão interna, certo? E o uso da eletricidade. E uma nova forma de se produzir com a introdução da linha de montagem no processo produtivo. Então, vem aí o Taylorismo e o Fordismo, que vão introduzir o pensamento científico na administração industrial. Então, você tem uma divisão científica do trabalho, onde você tem o trabalhador separado entre o trabalhador fabril e o trabalhador administrativo. E você tem a produção em massa, então um produto padronizado, e você tem a atividade mecânica com o processo de alienação do trabalhador. E aí vem a terceira revolução industrial, essa já mais recente, baseada na tecnologia de comunicação, que vai encurtar as distâncias globais e que vai permitir, que haja um processo de fortalecimento da economia baseado no setor terciário. Então, pesquisa, administração dos lucros, marketing e por aí vai, certo? Então, uma revolução baseada na comunicação. E aí tem já também uma quarta revolução industrial, que é aquela da internet das coisas, que são aqueles equipamentos que passam a ser conectados, mesmo que eles não tenham necessariamente essa necessidade. Ficou redundante, eu sei. Como, por exemplo, aquela geladeira que já te avisa que tá faltando leite, ou mesmo a banheira que você manda uma mensagem pro celular e ela liga antes de você chegar em casa. Bom, a atividade industrial vai ter alguns reflexos na sociedade. O primeiro deles é a mudança no espaço geográfico, então as indústrias precisam de espaço. Além disso, elas também precisam de toda uma infraestrutura para que elas possam funcionar. Então eu preciso de instalação energética, eu preciso de instalação de água, eu preciso de esgotamento sanitário, eu preciso de vias de transporte. Então, do ponto de vista físico, a gente tem uma alteração severa do espaço para que essa indústria possa ser instalada em um determinado local. Então eu vou precisar de torre de energia, para que a energia chegue até essa indústria. Eu vou precisar escoar rejeitos a partir do esgotamento sanitário. Eu vou precisar pegar esse produto e levar para outro local. Então eu preciso de vias de acesso. E a gente tem também a questão da geração de emprego, que é também um dos reflexos. Por quê? Porque a indústria vai demandar mão de obra, mesmo que atualmente muitas atividades industriais já estejam altamente mecanizadas. Mas a indústria, ela é uma boa geradora de empregos nesse sentido, certo? Absorvendo muita mão de obra. E talvez aquele reflexo mais claro, que é o crescimento econômico. Então a atividade industrial vai gerar demanda, vai gerar matéria-prima, vai fazer com que haja a possibilidade de criação de mercado consumidor, vai gerar produtos a serem vendidos, fazendo com que haja o crescimento econômico do país. Isso nos traz a um fenômeno que tem acontecido em alguns países, e ele acontece de maneira diferente em países centrais e em países periféricos, a chamada desindustrialização, que é quando há uma desaceleração da atividade industrial. Nos países centrais, essa desaceleração ela acontece muito por causa de um processo de terciarização da economia. Então a população começa assim, a ir mais para atividades terciárias, saindo da atividade secundária, que seria a atividade de transformação de matéria-prima, à indústria. Como assim? Então, há uma melhoria dos níveis educacionais, a população passa então para o mercado de serviços e de comércio e passa então a se especializar naquelas áreas que eu já tinha falado antes. Marketing, administração, ciência, pesquisa e por aí vai. Já nos países periféricos, a desindustrialização, e aí é o caso do Brasil, então precisa prestar muita atenção nisso. O Brasil está se
desindustrializando, travou muito rapidamente. E aí eu vou usar o Brasil como exemplo porque ele vai ajudar a entender todo o processo de desindustrialização em países periféricos. O que acontece? A gente passa a ter uma economia baseada na agroexportação, na exportação de produtos primários, nas commodities. Então, quando as commodities elas passam a ser a principal atividade econômica do país, no caso o Brasil, a indústria ela vai desacelerando, o número de empregos no setor industrial diminui e aí você passa a ter um processo de concentração da economia numa única atividade, que é a atividade de produção de commodities. Só que essas atividades de produção de commodities, elas geram pouco valor agregado, já que esses produtos são brutos, não é matéria-prima acabada, certo? É produto bruto, petróleo, soja, minério, geram pouco emprego e acabam gerando desequilíbrio na balança comercial. Então é diferente a desindustrialização de nações centrais de nações periféricas, sendo que ela é muito mais nociva para as nações periféricas, uma vez que elas passam a se concentrar em atividades que geram pouco emprego e geram pouco peso na balança comercial. Dito isso, eu os convido a acessar o nosso portal, ler a nossa aula escrita, fazer o simulado. Também os convido a deixar uma mensagem para nós aqui. Um beijo grande para vocês. Se gostou, compartilha com o amiguinho. Se não gostou, compartilha com o inimiguinho. Ajuda a gente a crescer para a gente poder continuar estudando com vocês. Um beijo grande e até a próxima.